Fala galera, exercício sobre a aula 23, áreas e volumes. Questão 1. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é: o volume de um silo ele vai ser o volume de um cilindro mais o volume do cone, certo? O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, e o volume do cone é πr ao quadrado h sobre 3. Tá? Π é 3, o raio, que a questão me deu que foi 3 metros, a altura do cilindro 12 metros, π é 3, o raio é o mesmo raio que é 3 metros, a altura do cone 3 metros, posso cortar 3 com 3, e aí vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 12, dá 324, 3 ao quadrado 9, 9 vezes 3, 27, e aí 324 com 27 fica 351 metros cúbicos. Esse é o volume completo de grãos. Como cada caminhão carrega 20 metros, então eu divido 351 por 20 para saber o número de caminhões que eu preciso ter, né? Dá 17,55, ou seja, eu precisaria de pelo menos 18 voltas, 18 viagens para poder fazer tudo isso. Alternativa letra D. Ok? Questão 2. Uma rede mundial de hotéis fez uma propaganda em uma revista de turismo que falava sobre seus amplos apartamentos, a comodidade e o conforto deles. Na ocasião, a imagem a seguir foi utilizada para fazer alusão ao anúncio publicitário. O aquário menor possui uma capacidade de 3,5 litros e o raio do aquário maior, que é semelhante ao menor, tem o triplo do raio deste. Qual a capacidade do aquário maior? O que acontece? O volume, uma esfera, o volume do pequeno está para o volume do grande, assim como o raio do pequeno está para o raio do grande, proporcional, já que são semelhantes, tá? Só que raio sempre é unidade cúbica, já que volume é metro cúbico, o raio também tem que estar metro ao cubo, ok? O volume do pequeno é 3,5 litros, o volume do grande eu quero descobrir, o raio do pequeno eu não sei, mas o raio do grande é 3 vezes maior do que o raio do pequeno. E aí eu posso cortar o raio com raio, vai ficar 3,5 sobre o volume do grande, 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo 27. E aí quando eu fizer meio para os extremos, o volume do grande vai ser 3,5 vezes 27, que dá 94,5 litros, que nos vai dar a alternativa letra D. Ok? Questão 3. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume de 216 centímetros cúbicos é igual a... A questão falou que temos um cubo, dentro dele tem uma esfera, tá? Quando uma esfera está inscrita no cubo, o raio da esfera vai ser metade da aresta do cubo, aqui vai ser A sobre 2. O volume do cubo é dado por aresta ao cubo, e como ele me falou que o volume do cubo são 216 centímetros cúbicos, tá? Fatorando 216, eu posso colocar que é 6 ao cubo, tá? Aí corto 3 com 3, eu sei que a aresta mede 6. Se a aresta mede 6, quer dizer que o raio da esfera vai ser metade, que é 3 centímetros.
O volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Vai ficar 4/3 de π 3 ao cubo. 3 ao cubo 27, dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Π é a alternativa letra B. Ok? Questão 4. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo de dimensões 20 cm por 50 cm, e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 cm. Se a escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume total será igual a... Qual é o volume de um único degrau? O volume de um paralelepípedo é A vezes B vezes C, onde o comprimento, largura e altura é 50, 10 e 20. Então vamos ter 50, 10 e 20. 5 vezes vai dar 10, 3 zeros, fica 10.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um único degrau. O segundo degrau, para ele existir, tem que ter um outro degrau embaixo para suportar ele. Então ele é feito por 2 degraus. Ou seja, aqui é o primeiro degrau. O segundo degrau vão ser 20.000, porque são 2 degraus. O terceiro degrau vão ser 3, 30.000. E por aí vai. Até o 20º degrau, que vão ser 20, né? 20 vezes 10, que vai dar 200.000. Esse é o volume do 20º degrau. Como ele quer o total de massa, né, que vai usar em toda essa escadaria, eu vou usar a fórmula da soma de 1PA, que a soma é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. O primeiro termo, primeiro degrau, 10.000. O último termo, que é o último degrau, 200.000, vezes o número de degraus, que são 20, dividido por 2. E aí vai ficar 200.000 com 10.000 vai ficar 210.000. 20 dividido por 2 vai ficar 10. E aí multiplicando vai dar 210.000. Acrescenta um zero, 2.100.000 centímetros cúbicos. Vai transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. De centímetro para metro divide por 100. Mas como é centímetro cúbico, metro cúbico faz isso 3 vezes. Então divide por 100, 100, 100. Então são 6 zeros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 2,1 metro cúbico. Alternativa letra A. Ok? Atividades propostas, questão 1. Universidade Federal cria Museu de Memes. O espaço virtual é dedicado a reunir informações sobre as conhecidas brincadeiras da internet. Sim, é isso mesmo que você leu. A Universidade Federal Fluminense criou um museu inteiramente dedicado aos memes. O Museu de Memes, como é chamado, é definido como o maior acervo de memes brasileiros do país. Os memes presentes no site são desde os mais bem-humorados, como os conhecidos Senhora ou o Nazera Confusa, até os mais sérios, com temas que retratam casos de machismo e assédio. No meme Nazera Confusa, existe uma fórmula que expressa o volume de determinado sólido geométrico. Nessa fórmula, se o número no denominador for substituído por 1, será representado o volume de qual dos sólidos a seguir. Cadê a fórmula que ela tem lá? Aqui é a fórmula do volume, que é 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Se substituirmos o denominador pelo número 1, vai ficar π r ao quadrado h, que é a fórmula de que figura de um cilindro. Alternativa letra B. Questão 2. Duas caixas com formato cúbico possuem cada uma 6 faces de quadrados perfeitos. Cada face da primeira caixa mede 3 metros de área, e cada face da segunda 9 metros de área. A razão entre o volume da primeira caixa e o da segunda é: se é um cubo, a área de uma face é 3 metros quadrados e a área sempre é aresta ao quadrado. Logo, a aresta mede raiz de 3. Na segunda figura, a área da face são 9 metros quadrados. Como a área é aresta ao quadrado,
aresta ao quadrado igual a 9, aresta vai ser raiz de 9, que vai dar 3. Ele quer o volume, a razão do volume da primeira pelo volume da segunda, a forma do volume é a elevado a 3, temos que raiz de 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. E aí como é que a gente faz aqui? A gente vai transformar essa raiz em uma potência, que no caso é 3 meios. Vou repetir a base de baixo, que é 3 ao cubo. Bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Como os expoentes têm fração, vai ter que chamar o MMC. 2 por 2 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. 2 por 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. E aí 3 menos 6 fica menos 3 meios, o que nos dá a alternativa a letra C. Questão 3. Deixa eu pegar para liberar espaço. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 cm de comprimento, 35 cm de largura e 60 cm de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 cm3 cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água a ser colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 cm do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo a indicação do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi de: o volume do paralelepípedo é 40 vezes 35 vezes 60, que nos vai dar 40 vezes 35 vezes 60, 84.000 centímetros cúbicos. A questão falou que metade desse volume é preenchido com água, então 42.000 centímetros cúbicos é água. Aí vai sobrar o que? 42.000. Como tem que ficar 10 centímetros do topo, né, livre, então vai ficar um pequeno paralelepípedo com dimensões de 40 por 35 com 10 de altura. Então esse volume de ar, né, que é área livre, vai ser 40 vezes 35 vezes 10, que vai dar 40 vezes 35 vezes 10, 14.000, né, centímetros cúbicos livres de ar. Então, 84.000 é o volume total. Temos 42.000 de água, menos 14.000 livres, né, vai sobrar o volume de pedras a serem colocadas, que vai dar 28.000 centímetros cúbicos de pedra. Como cada pedrinha são 100 centímetros, então vou dividir por 100 e aí vou encontrar 280 pedrinhas necessárias. Alternativa letra B. Ok? Questão 4. O mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 cm, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dada na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando sua capacidade máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Vamos calcular. O volume necessário vai ser a área da base vezes a altura. A altura é a minha espessura, que eu vou colocar em metros, que é 0,05, transformando em 5 centímetros. E a área da base é, vou pegar essa figura aqui, cortar aqui, ó, e fazer 3 retângulos. A área de um retângulo é base vezes altura, então temos 3 vezes 5, 15. A outra área, 3 vezes
5 com 2, 7. 3 vezes 7, 21. E a outra área, 8. 5 com 2, 7 com 8. 8 vezes 8, 64. Então, 15 com 21 com 64, 100 vezes 0,05 vai dar 5 metros cúbicos de concreto que a gente precisa. Então, a gente só precisa de apenas um único caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos, o que nos dá a alternativa letra C. Questão 5. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 por 10 de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento do casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Vai sair todo o volume que está acima das paredes, mais o volume que está dentro do compartimento C. Então vão ser 2 volumes. O volume é A vezes B vezes C, da parte que está acima, A vezes B vezes C, da parte que está no compartimento C. Acima temos 10 metros de altura, menos 7 da separação, né? Então tem 3 metros de altura, vezes 60 de comprimento, vezes 10 de largura. Então 6 vezes 3, 18, 1.800 metros cúbicos na parte acima da divisória. No compartimento C vamos ter 60 dividido por 3, vai ficar 20 de comprimento, 10 de largura e 7 de altura, que é da divisória. 7 vezes 2, 14, 1.400, com 1.800 fica 3.200 metros cúbicos, o que nos dá 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos, alternativa letra D. Questão 6. Um artesão dispõe de um bloco maciço de resina com a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada, cuja altura mede 20 centímetros. Ele pretende usar toda a resina desse bloco para confeccionar contas esféricas que serão usadas na montagem de 180 colares. Se cada conta tiver 1 centímetro de diâmetro e na montagem de cada colar forem usadas 50 contas, então, considerando o volume do cordão utilizado desprezível e a aproximação π/A3, a área total da superfície do bloco de resina em centímetros quadrados é: se vamos confeccionar 180 colares, cada colar utiliza 50 contas, então isso aí precisaremos de 180 vezes 50, 9.000 contas. Cada conta é uma esfera, então o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Se é 1 centímetro de diâmetro, o raio é meio centímetro. Então vamos ter 4/3 de π, que é 3, meio ao cubo. Corta 3 com 3, vai ficar 0,5 ao cubo vezes o 4 que está na frente, vai dar 0,5 centímetros cúbicos o volume de uma única conta. Multiplicando pelas 9.000 que a gente vai precisar, vai dar 4.500 centímetros cúbicos o volume total de 180 colares. Como o paralelepípedo é a área da base vezes a altura, o volume que eu vou precisar é 4.500, a altura 20 centímetros e a área da base é a aresta ao quadrado, já que são 12 lados iguais. Mas como ele quer a área, não, vou calcular a aresta primeiro. Está multiplicando, passa dividindo, vai ser 4.500 dividido por 20, 4.500 dividido por 20
vai dar 225. E aí o que está ao quadrado vira uma raiz, então a medida da aresta vai ser raiz quadrada de 225, que dá 15. 15 centímetros é a medida da aresta da base. Então meu paralelepípedo ele vai ter 15 por 15 por 20. Como ele quer a área total, a fórmula da área total de um paralelepípedo é, deixa eu apagar aqui, 2 vezes AB mais AC mais BC. 2 que multiplica A, que é 15, B, que é 15, 15 vezes 20, 15 vezes 20. Vamos encontrar 2 que multiplica 225, 300, 300. Então 225 mais 300 mais 300, 825 vezes 2 que está na frente, dá 1650, que nos dá a alternativa a letra C. Ok? Questão 7. Uma escola planejou construir uma piscina semiolímpica de 25 metros de comprimento, 18 metros de largura e 2 metros de profundidade. Para azulejar as 4 paredes e o fundo da piscina, o engenheiro aconselhou a compra de 10% a mais de azulejos que a área a ser revestida. O metro quadrado do azulejo custa R$17. O setor financeiro da escola resolveu gastar inicialmente R$10.000 na compra dos azulejos. Ao longo da execução da obra, a escola precisou ou não precisou de dinheiro a mais. Como a piscina tem 25 por 18 por 2, então a área interna da piscina vai ser 25 vezes 18, que é a área da base, mais a área lateral, tem 18 vezes 2, multiplica por 2 porque existe o lado direito e o lado esquerdo, 25 vezes 2, multiplica por 2 porque existe a frente e o fundo. E aí vamos ter 25 vezes 18 dá 450, 18 vezes 4, 72, e 25 vezes 4, 100. E aí 450 mais 72 mais 100 vai dar 622 metros quadrados de área. Como o engenheiro aconselhou comprar 10% a mais de azulejos, então eu vou pegar esses 622 metros quadrados, que é a área total, e multiplicar por 1,1, já que 100% mais 10% vira 110%, 110 por 100 dá 1,1. Então, quando eu multiplicar 622 vezes 1,1, eu vou achar a área total já com 10%, que vai dar 684,2 metros quadrados. O preço de cada metro quadrado está R$17, então 684,2 vezes 17 vai me dar um total de R$11.631,40. Como já tinha R$10.000, então ficou faltando R$1.631,40, que nos vai dar a alternativa a letra E. Questão 8. O quilate do ouro é a razão entre a massa do ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de outro metal ou liga metálica é um ouro de 18 quilates. Assim, um objeto de 18 quilates, de ouro de 18 quilates tem 3/4 de ouro e 1/4 de outro metal em massa. O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da Copa do Mundo de futebol masculino é um exemplo desses objetos. A FIFA declara que a taça da Copa do Mundo de futebol masculino é maciça, sem nenhuma parte oca, e sua massa é de pouco mais de 6 kg. Acontece que se a taça fosse mesmo de ouro e maciça, ela pesaria mais do que o informado. Considere que a taça seja feita apenas com ouro de 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade 19,13 gramas por centímetro cúbico e uma liga metálica com densidade de 6,1 gramas por centímetro cúbico, e que o volume da taça é similar ao de um cilindro reto com 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Utilizando π como 3, se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre o volume do cilindro, π ao quadrado vezes h,
π é 3, raio é 5 ao quadrado vezes 36 da altura. Então o volume dessa taça vai ser 3 vezes 5 vezes 5, 25, vezes 36, vai dar 2.700 centímetros cúbicos. Como a questão falou que é a massa, né? Em massa é 3/4 de ouro e 1/4 de outro metal, né? Então temos que a figura inteira, a taça inteira, vai ter o volume de 2.700, que vai ser o volume do ouro mais o volume da liga. Como densidade é massa por volume, quando eu faço assim, o volume vai ser massa dividido pela densidade. Então esses 2.700 vai ser a massa do ouro sobre a densidade do ouro e a massa da liga sobre a densidade da liga. Tá? E aí vamos ter que 2.700 é igual a massa do ouro, que é 3/4 do total da figura, né? Vai ficar 3m sobre 4, esse 4 já, que vai ficar aqui embaixo, já vamos explicar pela densidade do ouro, que vai ser 19,3 vezes 4, que vai dar 77,2, mais m sobre 4, né, que é a massa da liga, m quarto, aí o quarto já multiplico pelo 6,1, que está ali na densidade, 6,1 vezes 4, vai ficar 24,4. Deixa eu parar aqui para liberar espaço. Vamos ter que 2.700 é igual a 3 dividido por 77,2 dá 0,038388. 1 dividido por 24,4 dá 0,0409. Quando eu somar isso daqui e está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 0,0409 mais 0,0388, 0,0797 e 2.700 dividido por 0,0797 dá 33.877 gramas, que dá aproximadamente 33,9 quilos, que está na alternativa letra D, entre 30 e 35 quilos. Questão 9. Uma peça tem a forma de uma pirâmide reta de base quadrada, com 15 centímetros de altura e é feita de madeira maciça. A partir da base dessa peça, foi escavado um orifício na forma de um prisma de base quadrada. A figura mostra a visão inferior da base da peça, base da pirâmide. Esse orifício tem a maior profundidade possível e é sem atravessar as faces laterais da pirâmide. Isto é, sem atravessar as faces laterais da pirâmide. O volume de madeira em centímetros cúbicos que essa peça contém é... Ele falou que é uma pirâmide, base quadrada, 15 centímetros de altura. Eu estou vendo aqui que a aresta mede 12, né? 4, 8, 12, então 12 aqui com 12 aqui. E aí aqui dentro você tirou uma figura, né? Um prisma, né? De base quadrada, onde a aresta mede 4 por 4, né? Então aqui é 4 por 4. E a altura máxima até onde você consegue tirar sem atravessar as laterais, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma semelhança de triângulos. Aqui é 4, né, que é a base do prisma, e aqui é 12. Então, 4 está para 12, né, a alturazinha x, a altura zona 15. Então, fiz um triângulozinho pequenininho aqui, base com altura, um triângulo grandão, base com altura. E aí eu vou descobrir que 4 por 12 dá para simplificar, fica 1/3, 3 com x, 3x, 15 está multiplicando, 3 está multiplicando, passa dividindo, 15 por 3 dá 5, então daqui para cá tem 5, logo daqui para baixo tem 10, então tem 10 centímetros de altura, né? O volume desse prisma de base que a gente vai retirar é 4 vezes 4, que é a área da base, vezes a altura, que é 10, que vai dar 4 vezes 4, 16, com 10, 160, certo? O volume da pirâmide inteira, ela é o quê?
1/3 da área da base, ou seja, 2 ao quadrado, já que é base quadrada, vezes a altura. 15 dividido por 3 dá 5, 2 ao quadrado 144, vezes 5, vai ficar 5 vezes 4 é 21, 2 com 21, 2, 5 vezes 7, 720, menos os 160, que eu vou retirar, então vai sobrar 560 centímetros cúbicos de madeira. Alternativa letra A. Ok? Questão 10. Bolas esféricas com 2,5 centímetros de raio são acondicionadas em caixas com formato de paralelepípedo retângulo, de modo que não haja folga entre elas. A figura a seguir ilustra uma dessas caixas. Sabendo que existem 10.000 dessas caixas guardadas em um depósito com formato de paralelepípedo retângulo de dimensões 3 metros por 2,5 metros por 2 metros, então o volume livre do depósito corresponde. O que a gente vai fazer? São 10.000 caixas, né? Então a fórmula que é de volume A vezes B vezes C, vamos ter que 10.000 caixas vezes comprimento, raio, são 6 vezes o raio de 2,5. Largura, raio, são 4 vezes o raio de 2,5. E altura, raio, 2 vezes o raio de 2,5. Quando multiplicar tudo isso aqui, eu vou achar o volume de 6 vezes 2,5 vezes 4 vezes 2,5 vezes 2 vezes 2,5 vezes as 10.000, que vai dar 7,5 milhões de centímetros cúbicos o volume que temos aí. Tá? Transformando para metros cúbicos, eu vou dividir por centímetro para metro, dividir por 100, com metro centímetro cúbico, dividir por 100 3 vezes. Então, como 100 3 vezes tem 6 zeros, então 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 metros cúbicos. O volume do galpão, 3 vezes 2,5 vezes 2, que vai dar 3 vezes 2,5 vezes 2, dá 15 metros cúbicos. Então 15 menos 7,5 vai sobrar a metade desse volume, livre, ou seja, letra C, um volume correspondente ao volume total ocupado pelas caixas. Se as caixas ocupam um volume de 7,5 e vai ter um volume livre de 7,5, então fica o mesmo volume ocupado pelas caixas, alternativa letra C.